Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre as 3 doenças dos nervos da ereção que podem prejudicar o seu funcionamento na hora H. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso imediatamente. Clique no botão aqui, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho. E vamos lá para o vídeo. Então, falando um pouquinho, gente, sobre o sistema nervoso e a ereção. Então, sempre comento aqui, talvez os senhores já saibam, que o mecanismo de ereção é um mecanismo eminentemente vascular. Então, muito se fala sobre como aumentar o fluxo de sangue para o amigão, como deixar o músculo da ereção mais fortalecido, que é um músculo similar ao dos vasos sanguíneos. Mas o que muitas vezes os homens esquecem é que existe o sistema nervoso que é fundamental para a regulação e a indução de uma ereção. Se você tiver algum problema nesse funcionamento neurológico, isso pode impedir, bloquear a sua ereção, mesmo que você tenha um baita fluxo sanguíneo, que a saúde do seu pênis esteja ótima. E isso, por ser muito negligenciado, eu quero trazer aqui para você entender um pouco melhor. Nosso sistema nervoso, ele é constituído pelo nosso cérebro, que capta os estímulos sexuais e vai traduzir os estímulos em sexuais prazerosos para induzir uma ereção. Daí, uma vez que o estímulo é captado pelo cérebro, ele é conduzido pela nossa medula espinhal até a região pélvica. E lá na pelve, a medula espinhal ela vai dar origem aos nervos da ereção, nervos propriamente ditos, que são também chamados de nervos cavernosos. Então você pode ter uma doença ou um problema em qualquer um desses 3 canais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o primeiro tipo de problema de nervo, de problema neurológico que você pode ter, que vai prejudicar a sua ereção, são os problemas cerebrais. Se você tiver alguma doença no seu cérebro, por exemplo, um AVC, que é uma falta momentânea de sangue no seu cérebro, que vai levar a uma isquemia, uma falta de oxigênio e uma morte desse tecido, pode, em última análise, levar uma disfunção erétil, porque ao ter o estímulo sexual, esse estímulo não vai ser muito bem captado e muitas vezes, isso vai fazer a diferença, um descompasso entre aquilo que você está recebendo de estímulo e aquilo que é transmitido. Outra situação muito comum que também leva a uma alteração neurológica cerebral são o uso de medicamentos, então, medicamentos para tratar ansiedade, depressão, doenças neurológicas, doenças degenerativas, enfim, qualquer medicamento chamado de psicotrópico, ele pode eventualmente desregular o funcionamento do seu cérebro e bloquear a condução nervosa para o seu amigão ter uma boa ereção. Aí você pode falar, mas doutor Eduardo, qual o medicamento que eu devo tomar? Eu preciso tomar esse medicamento porque eu tenho ansiedade, tenho depressão, isso atrapalha muito a minha vida, eu não estou conseguindo lidar com o cotidiano. Eu digo, infelizmente, gente, não tem como a gente saber 100% de certeza qual o medicamento que vai dar mais certo no seu funcionamento cerebral da parte sexual. Os medicamentos, de certa forma, eles são classificados em medicamentos de baixo risco para gerar problemas sexuais, de risco intermediário e de risco alto. Sabendo disso e das suas queixas, de quanto você valoriza a sua vida sexual, o seu psiquiatra, o seu médico, assistente neurologista, ele vai discutir com vocês as melhores opções que você precisa testar. E é claro, gente, que mesmo os medicamentos de alto risco não geram 100% das vezes problema de ereção. É preciso que você, de certa forma, converse com o seu médico e ele vai escolher aqueles que têm menos risco. E após uma escolha, você vai ser observado por um certo período de tempo, cerca de 1 a 2 meses após a introdução do remédio, para ver o quanto isso atrapalha o seu funcionamento. Não é porque um amigo seu toma tal remédio e não teve nenhum tipo de problema que você, ao tomar o mesmo remédio, vai também não ter nenhum problema. Pode ser que você tenha e ele não tenha. Por aí vai. Beleza, falando agora sobre o terceiro problema da esfera cerebral, e esse é talvez o mais comum, que eu sempre trago, que é a tal da adrenalina. Então, a disfunção adrenérgica, a disfunção psicogênica psicológica, ela também vai fazer um bloqueio de nervo, do nervo principal, do primeiro neurônio, que é o neurônio cerebral que vai captar o estímulo e passar para frente. Então, a adrenalina, não só, eu sempre digo, ela contrai o músculo diretamente no seu pênis, mas ela bloqueia a condução nervosa. Então, literalmente, ela vai machucar, ela vai bloquear e impedir o funcionamento nervoso da sua ereção. Então, lembrando que dos problemas cerebrais, eu queria trazer a atenção para 3 problemas principais, que são os AVCs,
que são problemas de fluxo de sangue para o cérebro, que podem comprometer a sua ereção, uso de medicamentos psicotrópicos e adrenalina. Já o segundo tipo de problema neurológico, problemas, por assim dizer, de nervos da ereção, são os problemas da medula espinhal. Então, se você tiver, por exemplo, uma lesão medular traumática, que é um acidente que deixou você eventualmente paraplégico ou tetraplégico, que geralmente envolve uma transecção parcial ou total na medula. Gente, a medula é o cabo de alta tensão que vai ligar o seu cérebro ao seu amigão. Se parte desses cabos foram rompidos, então por mais que o seu cérebro receba um bom estímulo e processe de forma positiva, ele não chega de forma consistente ao seu pênis. E a principal causa no nosso país são as lesões traumáticas, muitas vezes acontecidas por violência, né, gente? Por acidentes de carro, por ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, por quedas, né, mergulho em piscinas rasas. Então, infelizmente, isso é uma condição ainda muito comum e, obviamente, para você evitar essa situação, você tem que evitar a exposição a atos traumáticos, a situações de violência para impedir que isso aconteça. De forma análoga às lesões traumáticas, existem também as lesões inflamatórias, as lesões tumorais. Então, você pode ter uma doença como um tumor de medula, você pode ter uma doença inflamatória como a esclerose múltipla, que gera problemas da medula de condução dos nervos, causando as mielites, tá, gente? Então, é uma situação complexa. É claro que para lesões medulares, a depender do tipo, vai ter um tratamento específico, mas isso é um dos motivos porque homens cadeirantes têm uma dificuldade tão grande em manter uma vida sexual ativa e, obviamente, uma atividade sexual constante, porque eles até têm um bom funcionamento vascular do pênis, eles até têm uma boa percepção e um bom desejo, porque cultivam a parte, né, mais superior do cérebro, mas essa conexão ela fica prejudicada. E, infelizmente, por ter um bom funcionamento cerebral e um bom funcionamento do pênis, os tratamentos eles dão super certo nessa população. É claro que você tem que resolver os problemas secundários, outros problemas na vida que o sujeito que tem uma lesão medular vai causar, mas a parte sexual, quando bem reabilitada e bem conduzida pelos médicos, também vai gerar uma vida sexual satisfatória para boa parte dos homens. Gente, e o terceiro e último problema nervoso, neurológico, que pode bloquear a sua ereção, são problemas dos nervos cavernosos. E aqui nós temos duas situações principais, que eu diria que é a diabetes e as cirurgias radicais da próstata. Então a diabetes, gente, é uma doença sistêmica que vai aumentar a quantidade de açúcar no seu sangue. E isso aí no curto prazo não traz muitos problemas, é claro, mas todo santo dia, no longo prazo, isso tem uma tendência não só a trazer complicações cardiovasculares, mas também a levar a problemas de neuropatias. Então o nervo ele é estimulado no cérebro, ele é conduzido pela medula, mas na parte mais próxima ao pênis ele não consegue conduzir aquele estímulo de forma adequada. E isso é um dos motivos porque homens diabéticos têm tanta dificuldade de ereção. Já em homens que têm tumores de próstata e tem que fazer uma cirurgia de retirada total da próstata, você eventualmente vai acabar machucando esses nervos. Então esses nervos eles têm uma relação anatômica muito próxima com a cápsula da próstata. Até mesmo com as técnicas mais modernas de cirurgia de retirada da próstata, como a cirurgia robótica, em que hoje em dia se entra com grandes câmeras, robôs que, né, de certa forma, regulam o movimento do homem, diminui os tremores e pode fazer cortes mais precisos para uma retirada mais rente da próstata, sem machucar os tecidos vizinhos. Mas por mais que isso seja feito, gente, sempre é uma manipulação dos nervos. E essa manipulação faz que os nervos entrem num estado de dormência, ou temporária, que é chamada de neuropraxia, em que o sujeito vai conseguir recuperar ali parte das funções em até 2 anos, ou uma lesão completa, uma neurotimese, em que realmente o sujeito perde a função definitiva do nervo. Então, essas situações trazem problemas dos nervos no terceiro compartimento, que são nos nervos cavernosos. Meus amigos, em todas essas situações, infelizmente, os medicamentos orais para ereção, como a tadalafila e a sildenafila, elas funcionam muito mal. Porque lembre-se, eu sempre digo que medicamentos orais para ereção, eles não geram ereção. Eles apenas amplificam o sinal que você gera. E para você gerar esse sinal, você precisa de uma integridade do seu sistema nervoso. Qualquer um desses bloqueios vai limitar o efeito da tadalafila no seu corpo. E é por isso que homens que têm problemas de nervos, problemas neurológicos de ereção, acabam se dando muito bem com as injeções intracavernosas.
Não sei se você já viu aqui no meu canal, eu gravei recentemente um vídeo explicando em detalhes quais são as injeções intracavernosas disponíveis, como que elas funcionam e como que aplicam. Se você ainda não assistiu, vai aqui no canal e confere agora mesmo. Mas o ideal mesmo, meus amigos, é que vocês não precisem desses tratamentos sofisticados para melhorar a sua ereção. Melhor hoje em dia que eu falo é a prevenção em saúde, e na parte sexual é igual. Se você quer manter a sua saúde sexual no longo prazo e prevenir vários tipos de doença, eu queria te convidar a conhecer o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é um treinamento online para otimizar a sua performance na Hora H 100% natural. Se você quer ter mais informações sobre a próxima turma, é só você clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário e lá você vai encontrar todas as informações. Agora mesmo já estou te esperando na nossa próxima turma. Combinado? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você ainda não deixou e até o nosso próximo vídeo.